Pecado. O que é o pecado? Onde está situado em cada um de nós o pecado? Porque nós trazemos o pecado original de Adão e Eva, porque somos pecadores de nascença, porque temos que nos redimir. Somos pecadores de nascença? Não, porque nós nascemos simples, ignorantes no saber. Deus nos deu a simplicidade e a ignorância do saber para que nós pudéssemos buscar o nosso caminho. Então, se fomos criados por Deus, não fomos criados com o pecado. E Adão e Eva carregam a nossa culpa até hoje. Quando a gente fala, já nascemos pecadores porque Adão e Eva pecaram no paraíso, não fica meio incoerente? Eles são culpados de todos os nossos pecados? Qual foi o pecado que eles cometeram? Quem nos prova que realmente eles pecaram? A Bíblia. A Bíblia, ótimo, livro sagrado. Vamos lembrar que foi escrita por homens que podem estar equivocados no seu saber, no seu entender, no seu compreender. Como vamos falar do pecado original se originalmente nascemos de Deus? Filho, nasça, cresça e viva a sua plenitude, de maneira que você passe pelas situações sem se corromper, sem se contaminar. Mas caso você não seja forte o suficiente para vencer esta ou aquela tendência, você atrará em si até que você seja vencedor. Então, o pecado está na nossa essência através das atitudes que nós temos, que saiam, que fujam dos padrões do amar e respeitar ao próximo. Nossa, mas vai falar disso de novo? Mas temos que falar. Como queremos uma sociedade melhor? Como queremos homens melhores se nós não falarmos disso, se nós não exemplificarmos isso? É tão fácil falar pecado e olha como somos espertos, né? Porque ao falarmos do nosso pecado, já jogamos a culpa no outro, Adão e Eva. Não? Já nascemos assim. Sim, nascemos assim. Nascemos assim, mas com inteligência suficiente para pensarmos e repensarmos aquilo que queremos ser. Nascemos assim, sim, temos a nossa tendência negativa, já falamos isso. Não somos seres perfeitos, então ainda trazemos as imperfeições. Porém, também não somos apenas imperfeições, já temos qualidade. Então vamos nos analisar. O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim? Sejamos francos e verdadeiros conosco nesta análise. O que eu tenho de ruim pode ser chamado de pecado. Eu tenho o pecado da maledicência, eu tenho o pecado do orgulho, eu tenho o pecado do egoísmo. Não é? Eu tenho o pecado de alguns vícios, visíveis ou não. Mas são meus. Não me foram dados. Ninguém deu isso para cada um de nós. Nós, no nosso caminhar, é que adquirimos esta ou aquela tendência, às vezes porque não nos vigiamos o suficiente. Então, no momento de invigilância, no momento de desequilíbrio, no momento, enfim, que não estávamos conectados com uma energia boa, com um pensamento bom, nós ficamos assim um pouco mais pecadores. Mas ninguém trouxe o pecado para cada um de nós numa bandeja.
nós nos adquirimos. Então, o pecado existe na nossa vida como sendo a nossa parte que tem que ser trabalhada. É aquilo que nós precisamos mudar em nós para melhor. E não vamos dizer que a culpa é de Adão, é de Eva, é de Abel, é de Caim. Não vamos dizer que Deus, no momento em que nos criou, já estava assim com um pouquinho de má vontade e fez de qualquer jeito. Não vamos dizer isso, porque isso não é verdade. Isso não cabe na nossa fé raciocinada. Não é? Nós já falávamos tantas vezes que, olha, agora a gente pode raciocinar aquilo que ouve, entender melhor uma citação bíblica, que a Bíblia não é falsa. Mas às vezes a nossa compreensão pode estar equivocada. As palavras de Deus são para serem entendidas, mas eu entendo de uma maneira e o outro entende da outra. Como será que vai ser na nossa vida essa questão do pecado? Até quando seremos pecadores? Apenas pecadores? Ou até quando nós carregaremos este peso que pode ser cuidado, trabalhado e ir ficando cada vez mais leve? Porque tudo de ruim que nós temos e carregamos conosco é um peso, não é? Nós já dissemos, às vezes a gente tem mágoa de uma pessoa, mas a pessoa está vivendo a vida dela, nem lembra do que fez ou do que não fez. E aquela mágoa é aquele sentimento ruim que vai nos corroendo, que nos deixa entristecido, que nos deixa mal-humorado, desanimado, insone. Aí pensei tanto naquela pessoa essa noite que perdi o sono, mas ela dormiu. Porque a mágoa é minha, quem carrega sou eu. Não? Assim como o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Assim como a maledicência. Se isso são hábitos corriqueiros na minha vida, quem carrega sou eu, este peso é meu, quem tem que trabalhá-lo sou eu. Então não vou dizer, porque Eva ficava cochichando com Adão, então eu sou fofoqueira, porque eu estou jogando tudo nas costas de Adão e Eva. Para não falar que foi Deus, né? Porque aí falar de Deus é chato. Como é que eu vou falar que Deus estava de mau humor? Não é? Não é nem que é chato. É uma inverdade. Não é assim? Deus é Pai de amor. Deus nos criou para sermos melhores e felizes e deu a cada um de nós o direito de seguir por este ou aquele caminho. E aí volta à nossa mente uma frase que é muito importante e tem um efeito lógico na nossa vida, que quem pensar nesta frase com coerência vai entender o que fez consigo e o que pode fazer. Olha, a plantação é livre. Cada um planta o que quiser. A colheita, esta é responsabilidade de quem plantar. Então, se eu planto no meu dia a dia situações de conflito, apenas eu, somente eu, vou colher os efeitos dos conflitos que eu causei. Agora, se eu planto já em alguns momentos da minha vida, se eu já consigo plantar algo de bom, também apenas eu e somente eu vou me beneficiar do efeito desta boa atitude. Porém, dá para compartilhar o que é bom com quem convive conosco.
Porque pode ser um exemplo, pode ser uma palavra, pode ser algo que vai fazer o outro pensar. Se ele fez, eu também faço. Se ele consegue, eu também posso conseguir. Não é? Então, nós precisamos aprender a segurar para conosco a responsabilidade dos nossos atos e a compartilhar com os outros, com aqueles que convivem conosco, através das inúmeras possibilidades de convivência. Nós já precisamos começar a compartilhar o que é bom, o que dá certo, a boa energia, a boa vontade, o respeito, a dignidade. Não é? Então é assim, pecado, a cada um a responsabilidade da sua má tendência, para não continuarmos sendo eternos pecadores, para começarmos a partir deste entendimento, nos analisarmos de uma forma coerente e ver que vale a pena jogar fora este peso. Mas é um jogar fora trabalhado, resolvido. Não é jogar para debaixo do tapete e lá na frente ele aparecer. É trabalhar uma situação mal resolvida, é trabalhar uma tendência negativa de modo a transformá-la em uma qualidade. E que Deus abençoe a todos.